Já reparou como a gente tem sempre uma expectativa meio fantasiosa de que a gente deveria acertar as grandes decisões da vida logo na primeira tentativa? Escolher a profissão certa, encontrar o relacionamento certo, morar no lugar certo, seguir o caminho certo, como se existisse uma resposta correta esperando para ser descoberta, e errar significasse fracassar. Vem com a gente questionar a ideia de que a vida precisa funcionar como uma sequência de decisões certeiras, porque na prática, quase todo mundo está descobrindo as coisas enquanto vive, mudando de ideia, voltando atrás e tentando de novo. Nossa, tem que ganhar Tem que dinheiro. Tem que estudar, ler tem que comer mais. bem. Acho que tem que fazer as unhas. Tem que Tem que trabalhar malhar. Ai, mais. ninguém tem que nada. Oi, Mareu. Oi, Pri. Oi, gente. Oi, gente. Como vocês estão? Estão tentando daí? A gente tá tentando Sempre. daqui. A gente sempre tá tentando. Gente, vamos filosofar? Vamos. Vamos, a gente gosta também, tem que ter Sim. o equilíbrio. É gostoso botar a cabecinha pra pensar e também porque ajuda a parar de se cobrar, se criticar um pouco, né? A gente Você tá aqui vê pra que isso. você vê que tá todo mundo na mesma merda junto, Sim, sim. vivendo as mesmas loucurinhas na cabeça, É as aquele mesmas. alívio de ver que não é só tu que tá sem entender nada. O que Sim, que tá sim, acontecendo? sim. É bom. Você olha assim e dá a mão pra amiguinha que tá Sim, doidinha junto com sim. você, né? É bem isso. Mas é doido, né, a gente pegou esse tema, porque é impressionante como a gente acha que a gente não pode errar, né, e também achar que uma coisa que você começou e mudou de ideia é errar. Não É um necessariamente é fracasso, errar, né? né, mas existe sempre uma cobrança de que é como se a gente estivesse o tempo todo errando. E tá, e é normal, e tá tudo bem. Sim. Mas eu, particularmente, tenho muita dificuldade de lidar com erro, como boa virginiana. Minha Ah, terapia tem muito sobre isso. Mas é porque eu acho que a gente vive coletivamente uma grande fantasia de que existe a grande escolha certa. Assim, uma escolha tá. certa para tudo. Uhum. Tipo, diferentes temas da nossa vida. Então, existe, tipo, a escolha da carreira perfeita, a Sim. escolha do único relacionamento que você vai até o resto da vida, da casa própria naquele lugar que você vai morar para sempre, sabe? Uhum. Tipo, tem muito essa expectativa dessa escolha certa, eu acho. É um pouquinho daquele clichê de ah, não deu certo tal relacionamento, Uhum, porque terminou, sei lá, 10 anos depois de relacionamento terminou e aí: "Ai, não deu certo". Deu certo sim, porque sim, enquanto vocês estiveram juntos, né. E aí também aplicado para trabalho, né: "Ah, não deu certo", mas tipo, por que que o dar certo tem que ser uma coisa duradoura para a vida inteira, sim. né. Eu acho que tem um pouco de baby boomer nisso, É, sabe, de porque era muito mais trabalho, comum. casamento, né, seja o que for da vida, mas ser uma coisa mais garantida, né, de Uhum. que vai Fixa, né? perdurar a vida inteira, de que não tem aquela troca ali. Mas é interessante olhar pelo outro lado de que relacionamento ou trabalho vai estar conhecendo novas experiências, né, vai estar Uhum. vivendo novas coisas que, de repente, esse trabalho não te proporciona o que o próximo vai te proporcionar, e aí o Sim, próximo também vai faltar sim. aquela outra característica específica do que tu Não já tem viveu, como não tá tudo tem como. perfeito, É, infelizmente. sim, Então, eu acho que quando você espera essa grande escolha, esse grande momento em relação a qualquer coisa, é porque você está, na verdade, com uma expectativa de encontrar algo perfeito para sim, aquilo. E não existe. Vai viver na sim. expectativa e sofrendo, porque infelizmente quando a gente vive esperando, a gente sofre muito. É Sim, muito triste, gente, é muito triste. Mas é que a gente é pressionado a essa escolha do caminho certo. sim. Desde sempre, né, acho que entrou Nossa, ali na adolescência, desde que começa a cobrança do vestibular, sim. você já é cobrado. É, eu lembro que, assim, é uma idade comum, eu terminei o ensino médio com 16, é uma idade comum, mas, quando eu paro pra pensar, eu acho que 16 anos é muito novo. Por Muito. quê? Com 16, não que seja muito novo pra terminar o colégio, mas é muito novo porque a gente termina o colégio já com a obrigação de saber o que tem que fazer. Sim, Né, de saber o que que vai cursar, o que que existe esse movimento de terminar o colégio e já iniciar uma faculdade. sim. E aí eu acho que 16, porque esse pensamento, essa escolha não vem, né, quando
peguei ali o diploma do terceiro ano e agora eu vou pensar. Não, já vem lá no Não, primeiro ano. porque você tem que já estar estudando para Sim, onde você quer sim. passar, Ou seja, enfim. com 13. Gente, 13, sei lá, sabe? Se eu tô infantilizando meus 13, pra mim é uma criança. Sim. E aí ter que ficar pensando assim, o que que eu vou ser? O que que vai definir? E existe essa grandiosidade de vai definir quem eu sou. Vai definir Uhum. a minha carreira e vai ser tudo na minha vida e eu preciso acertar, Sim. A né? gente faz teste vocacional. Aí pensa nessa Sim, palavra, pra você descobrir a sua vocação. É vocação. tipo que É você uma coisa muito nasceu para aquilo. grandiosa. É. E aí tudo assusta, né? E Uhum. aí eu lembro que eu passei o ensino médio meio que sem saber. E aí eu falava com algumas amigas assim: será que faço moda ou faço veterinária? E aí teve um tempo que eu quis fazer biologia. E aí, sei lá, assim, eu sou péssima em biologia, mas era só curto animais. Aí fiquei assim: não, vou tentar veterinária, vou tentar. Vamos ver. E aí eu fiz, eu não sei se 2 ou 3 Enems de ensaio, acho que foi 2 de ensaio, porque pode fazer quando tá Sim, no segundo ano. trainee, como que fala? Treineiro? Uma coisa assim, quando você não vai ainda Que passar. não é É. pra valer, né, porque se tu passar, tu não pode seguir em frente, porque tu ainda tá no segundo ano, tu não concluiu, Uhum. né. Mas eu acho que eu fiz no segundo, no terceiro e depois eu fiquei 1 ano fazendo só um curso de inglês e meio que ainda assim, vendo resultados de Enem e decidindo o que que eu ia fazer. E aí eu lembro que na época saiu, pra eu fazer eu morava no Rio Grande do Sul e saiu pra eu fazer em Floripa veterinária, só que ficou inviável, assim, Uhum. porque era muito longe, e aí eu ia tinha a opção de morar com pessoas, mas essas pessoas não eram tão próximas a mim, eu fiquei muito insegura e era muito longe. E, de novo, 17 anos, né, porque eu saí É. com 16, fiquei esse ano aí meio, vamos Não, dizer, a gente parada entre muitas ainda aspas. lembrar da nossa cabeça com essa idade é muito Horrível. bizarro. Aí, no fim das contas, o que que aconteceu, né, dando uma pincelada rapidinha aqui na minha história, que foi muito mudada, eu acabei indo para outro estado, mas ainda assim era Santa Catarina, mas ainda assim era Criciúma, que ficava 1 hora da minha Ah, cidade. pertinho. Então era mais perto, mas ainda assim era uma coisa totalmente nova, né. E entrei para design de produto. Muito Tipo que assim, bem. não era veterinária, não era Não era moda, não era nada. nada do que eu tinha pensado, não sabia nem que isso existia, mas fui. Fui, achei interessante, ainda na época era a primeira turma da faculdade. Caramba. Não existia esse curso. Então tudo era muito experimental, assim. Gostei super, só que ao decorrer, assim, no segundo ano, eu vi que eu esperava um pouco mais de design gráfico do que de produto em si. Sim. Apesar de, né, o nome ser design de produto, tudo bom? Mas eu vi que ali no meio eu tava. As meninas ficavam assim, Pri, eu acho que tu daria bom pro gráfico, porque Uhum. teu olhar pra esse produto aqui tá indo muito mais pro lado gráfico. E eu fiquei assim, sério? É mais técnico o design de Sim. produto, né? E aí, nesse meio tempo, eu, namorando com o Gabriel, que já tinha começado publicidade e propaganda, fui ali numas aulas com ele na faculdade e achei muito legal. E aí foi quando eu decidi mudar no meio do curso. Então eu fiz Sim. 2 anos e aí foi uma coisa que me consumiu, assim, de tipo assim, gente, eu vou desistir de tudo? Tinha 2 disciplinas que se cruzavam ali, mas ainda não valia a pena, porque eu teria que ir pra faculdade de qualquer forma, então eu fiz de novo. Mas existe aquela coisa de vou estar jogando fora tudo que eu vivi? Ah, eu passei a mesma coisa. E eu não sei você, mas muita gente em volta de mim, tipo, falou Choque? muito na minha orelha, principalmente porque quando eu saí do ensino médio, na onde eu estudava, que eu fazia o ensino médio, tinha faculdade. Uhum. E aí eu passei e ganhei bolsa. E não sabia o que eu queria fazer, eu prestei publicidade. Sabe quando Uhum. você não sabe? Bota Sim. publicidade. E eu passei, ganhei uma bolsa e falei, mas não é isso que eu quero. Porque quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer letras. Eu Tá. gostava de escrever, me achava a escritora, né? Aí eu queria fazer letras, passei na universidade pública. E fui fazer. Feliz da vida, lá, hippie, com dread no cabelo, achando que eu era Uhum. hippie. Fui fazer. E aí, quando eu estava no segundo ano, mas enquanto eu fazia letras, quando eu comecei o segundo ano de letras, eu comecei a fazer design gráfico à noite. Eu fazia um curso Tá. técnico, fazia as duas coisas.
Aí, quando eu estava no segundo ano de letras, eu falei: "Ai, não é isso, gente, eu não me vejo trabalhando com nada de letras", sabe, eu não me identificava com nada, por mais que eu gostasse, achava super interessante. Aí eu falei: "Gente, eu sempre amei moda, por que que eu O não", que que eu tô fazendo? sabe? É. Aí eu peguei, falei: "Eu vou largar". E aí, nossa, muita encheção de saco, tipo: "Como assim? Você passou na universidade pública, você não vai terminar? Faz as 2 coisas, termina, não sei o quê". Eu falei: "Gente, pra quê?". Foi muito bom até aqui, de forma alguma foi uma escolha errada, um desperdício de Uhum, tempo, porque coisas que eu aprendi lá eu levo pra minha vida, uhum. sim, de conhecimento tanto, né, assim, acadêmico quanto de vida. E quanto E profissional, né, porque hoje tu é. coloca muita coisa em prática Exatamente, profissionalmente. exatamente, porque no fim das contas eu trabalhei mais como redatora do que com moda em si. Mas aí eu larguei e falei: "Eu vou fazer moda, que é o que eu sempre amei". Mas eu acho que a gente sente um peso muito grande de ter que sustentar essas escolhas que a gente fez ali Ai, sim, nos 16, 17 anos, sim. sabe. Tipo assim, existe uma pressão muito grande para não largar a mão, para não mudar. Sabe? E eu entendo, acho que a gente até tem que pensar que não é todo mundo que tem a possibilidade, às vezes, de fazer essa mudança, enfim. Às vezes não tem a possibilidade nem da escolha, já termina o ensino médio, tem que trabalhar, ou já trabalha durante o ensino médio. A gente está falando dentro da nossa realidade, das nossas Uhum. vivências, mas a gente tem consciência de que existem Sim, milhares de milhares. realidades diferentes. Mas tem muita gente que acaba, continua nisso daí, continua trabalhando, tipo, na primeira escolha e tudo mais, mas às vezes nem gosta mais, né, tipo, Sim, nem é muito horrível isso, eu sim, acho. acaba preso num negócio que perdeu o encanto, às vezes por uma pressão familiar, né, o Sim. pai fez tal coisa ou a mãe fez tal coisa, enfim, alguém ali da família seguiu por uma vertente que vai falar: "Não, tem que fazer coisa X". Eu lembro que, o Gabriel, ele tem 2 irmãos, né, um mais novo e um mais velho. E o pai dele, a vida inteira foi contador, assim. E é uma geração baby boomer que tem super orgulho de trabalhar a vida 1000 inteira no anos. mesmo É. lugar, enfim. E ele tem uma carreira, assim, muito respeitável, sabe? A família Sim. sempre foi muito admirável. E aí eu lembro de existir esse período, assim, do Gabriel tá saindo da escola e ficar assim: ai, amor, eu acho que eu não quero fazer contabilidade. Nossa, não dá nem pra imaginar, né. O Sim, Gabriel, ele é o publicitário, não tem como, é não muito tem doido. E eu como. ficava assim: "Amor, tudo bem, né, tem que Sim. conversar que, Mas tipo, é não que é tua o pior é porque vontade". o irmão mais velho seguiu Ele o caminho do seguiu o caminho da pai. contabilidade. E aí, eu acho que nessa questão era mais uma pressão na cabeça do Gabriel, com um pouco de expectativa do pai, mas era uma pressão maior na cabeça dele do que de fato era, né. Sim. Realmente existem pressões de, assim, o por exemplo, não era o caso, mas, por exemplo, o pai tem um escritório e o filho vai Ah, trabalhar com sim. o pai sim, Uhum. sabe. Sim. Então existem milhares possibilidades, assim, realidades diferentes. Não sei se no teu caso tinha isso, no meu era muito assim: "Faz o que quiser". Da minha família? É, Sim, sim. Bem livre, sim, mas assim. faz. Sim. A única coisa que quando eu falei que eu queria ir lá estudar na universidade pública com a galera, Tá, meu pai não queria muito. Eu ficava assim: tá. "Caramba, você é o único pai que não tem orgulho que a filha passou na Sim, faculdade pública", sim, sabe. Mas é porque ele tinha medo de eu ficar, entendi. loucona também, entendeu. Lá nos Bob Marley. Artistona. É. Eu amo cigarrinho de artista. Bem do cigarrinho de artista. E meu Sim, pai, ele tinha medo, sim. porque eu era meio rebeldezinha, né, não era assim tão senhora como eu sou Tá. hoje. Mas fora isso, era bem livre, assim, de o que eu quisesse fazer, eles super me apoiavam Uhum. e até apoiam até hoje, assim, sabe. Não existiu essa pressão de, tipo, você não pode fazer tal curso, você não pode passar, Sim, você não pode escolher a tal área, tem que seguir o caminho da sua mãe, trabalhar no laboratório de sim. minha mãe, pelo contrário, ela falava: "Não faz nada da área da saúde, pelo amor de A minha mãe Deus". falava: Só não tenta ser professora". Não é? Aham. Então. Existia também um pouco disso, assim. Eh, é não que seja boa a pressão do né, os pais quererem que faça algo, mas também teve um ladinho meio tipo: "Tá, mas alguém me dá um norte? Alguém pode só me dar uma direção Você aqui? chegou Uma a fazer ajudinha?". aqueles testes vocacional? Não, não Nada? fiz. Não Nada. lembro pelo menos de ter feito. Ah, eu devo ter feito, assim, na escola, mas
sei, assim, pelo menos pra mim não fez tanta diferença, sabe? Aham. Eu acho que eu sempre soube que eu era muito mais inclinada a coisas artísticas, sabe assim? Sim, eu era ou humanas ou biológicas. Total, não tinha exatas, Exatas passou nunca na longe vida. aqui. Eu lembro que eu era escola pública, então tinha aqueles testes era a escola estadual que eu estudava. E aí tinha aqueles testes de matemática pra ver se o estado Ai, inteiro Olimpíadas tava. de Isso, matemática. pra ver. Ai, sei lá, do MEC, enfim. Uhum. Aquelas coisas, né? Pra ver se o nível da escola tava bom. Eu botava o nível da escola lá embaixo. A Pobre. diretora falando, Priscila, Pri, é não melhor. faz. Fica em casa. Teve uma vez que eu fiz que eu passei pra segunda parte. Nossa, Mas uma orgulho. vez, tipo, uma vez. O resto, acho que Orgulho. Não que não passar também não seja, né, gente? Pelo amor acho de que Deus. isso São deve ter ciências sido diferentes. antes de complicar muito a matemática. A Duda me zoa, porque eu sou muito ruim de matemática mesmo. Ela fala assim: eu não sei até hoje como que você passou na faculdade pública na segunda fase, porque é Sim, tudo escrito e tem matemática. Ela falou, como que você sim. passou? Eu falei, eu não sei, acho que tinha um lá que era 1+1, só pra não zerar, e eu passei, porque realmente é uma dificuldade. Mas eu acho que assim, quando a gente fica querendo sustentar essas decisões pra, tipo, não admitir que errou, porque vê às vezes isso como um erro, ou por achar que vai, tipo, desperdiçar um tempo investido, um dinheiro investido, a gente acaba se prendendo muito a, a esse pensamento e não leva em consideração o que a gente gosta, o nosso conforto, a Total. nossa felicidade mesmo, né? Porque Sim. compromete muito a felicidade você estar preso em alguma coisa que você não se identifica, que você não gosta de fazer, ou alguém que você não gosta mais, sabe assim? Ou um Uhum. lugar que você não se sente mais pertencente, enfim. É muito triste a gente ficar se prendendo a todas essas coisas por causa só de uma convenção social, Sim. assim, né? Sim. Até porque, voltando na ideia de que isso acontece muito cedo, essa percepção de que as coisas precisam também ser prazerosa, precisa olhar para esse lado que a gente precisa estar feliz, né, com o que a Uhum. gente vai ficar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai trabalhar, onde a gente vai morar, vem um pouco mais tardio, assim, né? Não vem nessa idade tão Sim. juvenil de sair da escola e já pensar na felicidade mesmo, genuína ali. Realização, É, né? isso, na realização. Vem um pensamento de grana, de carreira, onde eu vou trabalhar, e também de pessoa, às vezes primeiros amores, que a gente Sim. acha que tem que ser o amor da E vida vai e a gente ser. sente como se fosse, É, porque porque é uma quando a idade gente que é adolescente, tudo é mais intenso. louco, mais intenso, e a gente Sim, não tem outras experiências na vida pra sim. comparar, pra entender, enfim. E na parte de lugar, eu penso que, assim, como nessa época eu morava numa cidade muito pequena, tinha isso de voo pra uma cidade muito grande e vai ser a minha felicidade lá, sim. Sim, eu Nunca passou na minha também. cabeça São Paulo, porque, né, nessa época, nunca, sei lá, enfim, nunca passou. Mas pensava assim, vou pra Porto Alegre, vou pra Criciúma, enfim, cidades mais próximas, mas bem maiores do que a minha. E então tinha, assim, as coisas muito mais intensas, mas não pensando nessa parte de satisfação pessoal mesmo, de Sim. saúde mental, de Imagina, a gente nem conforto. sabia o que era Não. isso, imagina. Meu sonho era mudar pra cidade grande, porque eu não me via na minha cidade de jeito nenhum. E eu sonhava que eu ia morar sozinha e fazer faculdade. Só que a minha irmã é mais velha e ela decidiu fazer faculdade em São Paulo e minha família inteira decidiu se mudar pra lá. Fique Nossa, bem. A fiquei história escrita pela irmã mais velha. sim, eu fiquei putíssima na época, mas enfim. Depois, quando eu tive que morar sozinha, fazendo faculdade e trabalhando, eu vi como que era muito melhor morar com a mamãe, Sim, sabe? sim. Porque eu penei no começo pra me acostumar. Mas realmente a gente não pensa assim em coisas mais, questões mais profundas, Uhum. sabe? Porque a gente nem chegou lá ainda na vida. A gente Sim, tá no começo de tudo, assim, no comecinho do comecinho do comecinho. A gente não tem maturidade emocional, a gente não tem experiência de carreira, de um trabalho ou de outro, sabe sim. assim? A gente não tem nada mesmo assim pra comparar. E nisso também a gente tá sendo treinado nesse exato momento pra não errar, e não pra tipo, erre e aprenda com esse erro. Sim, Não, sim. não erre. Decida agora
não temos muito tempo E e siga evite nessa errar. escolha, é. E quando a gente fala de relacionamento, tem aí a gente carrega aí historicamente, culturalmente, uma questão até cristã de que se você escolheu aquela pessoa para casar, você não pode se divorciar, você não Sim. pode largar, você não pode, né, Uhum. como que é? Feliz para sempre. Sim, até que a morte separe. Até que a morte os separe. Então, tem muito casamento, muito relacionamento que continua só por inércia, sabe? Ou é aquela coisa, a gente já tá tanto tempo junto, Sim, sabe? Assim, a o gente já cômodo, tá. né? É muito mais cômodo. E também tem essa questão, hoje em dia, menos desse peso do divórcio, Sim. mas dependendo das bolhas e das comunidades, ainda é um tabu grande. Mas eu paro pra pensar, tipo assim, ai, já estamos juntos há tanto tempo, você tá cômodo, isso basta pra você estar junto com alguém? Sabe, isso não é muito pouco? Isso não é muito Supérfluo, né? Raso, assim, comparado ao que. ao que realmente mantém um relacionamento, E de né? pensar assim que na configuração mais comum de morar junto, dividir um lar, porque existem relações que não se dividem, né? Sim, Cada um prefere manter o seu espaço. Mas pensando nessa configuração mais comum, assim, é uma pessoa que tu vai dividir a tudo. tua vida 24 horas por dia embaixo do mesmo teto. É, que talvez também pensando no comum, vai dividir uma família de, né, cachorro, criança, enfim, que quer que seja. Vai dividir afazeres domésticos, Os contas, planos. planos, tudo. Então, é muito complicado, né? Tu te permanecer num lugar por causa disso. Eu acho que não é o suficiente, não chega nem perto de ser o suficiente, Não, sabe? nem me imagino, assim, vivendo dessa maneira, sabe? Porque a gente tem medo, sim, de terminar coisas e começar coisas novas. Uhum. Até já falamos sobre isso aqui mais de uma vez, eu acredito, no podcast. Mas pensando por essa lógica do acertar de primeira, acertar na escolha, não consigo ver de forma alguma como isso tem que ser um motivo para continuar algo, sabe. Não Sim. não vale não é nem o esforço, o desgaste, não Nossa, tem sim. porquê. Isso sim é perda de tempo, quando as pessoas falam: "Ai, você vai deixar, já fez 2 anos do curso, você já tá 5 anos namorando, não vai casar, por que que não vai pra frente?". Sim. É muito mais perdido, é muito pior, na verdade, você perder a sua vida ficando naquilo Não sem é? gostar, do que pensar que foram 2 anos perdidos, 5 anos perdidos, que nem é, né, que a gente já falou aqui que Sim. realmente não é. É, bota sempre uma aspa nesse perdido aí. Aspinhas. Mas é isso de, tipo, a gente tá tomando decisão de acordo com o que a gente é no momento, né? Seja da faculdade, relacionamento, enfim. Não tem como a gente tomar decisão pensando no que a gente vai ser. A gente fica esperando pelas informações que a gente só vai ter lá no futuro. E aí, pra eu ter essas informações, eu preciso tentar, eu preciso Sim, fazer. não tem como Então, viajar no tempo. sim. E aí, como é que eu vou. Não vou mudar de curso porque eu já fiz tanto e uma coisa X me espera lá na frente. Como que tu vai saber? Não tem como. Sabe? Mas a gente romantiza muito essas trajetórias que são, tipo, lineares, sabe, a linhazinha do tempo, como se isso fosse possível e obrigatório para todo Sim. mundo. Tem que fazer, certinho. Sai da escola, assim, o namoradinho que você já saiu do ensino médio, aí vocês Sim. fazem faculdade, aí acaba a faculdade, vai casar, vai todo mundo ficar bem na Uhum. carreira, aí vai ter um filhinho e vai ser feliz para Sim. sempre. Tem toda essa linha do tempo. Porque quando contam pra gente uma história de sucesso sobre algo, é com essa trajetória, Uhum. é com essa linha do tempo. Então, como se fosse possível realmente tudo ser planejado e tudo ser feito assim, só que nem sempre é. Nossa, Vai eu vou te ter dizer que, né, muitas vezes não é, e às vezes as pessoas estão performando ser. ai, pior ainda, né. Não, péssimo, péssimo, péssimo. Mas isso faz a gente criar umas expectativas completamente fora da realidade, de achar que a gente tem que seguir essa linha. Se a gente não seguir isso, a gente tá ou perdendo tempo, ou fazendo tudo errado, Sim. ou sei lá o quê, sabe? Mas a gente não tá atendendo a expectativa de quem? Segundos aí pra você pensar. Nessa mesma
questão, né, de a expectativa de quem que a gente tá tentando atender. E aí entra muito bem, encaixa muito bem a pergunta de por que que errar dá tanto medo, por que que assusta tanto esse erro, Sim, né? É sempre o julgamento da outra pessoa. E aí entra a comparação. sim, E aí a gente acaba se vendo, se comparando com pessoas que é isso, tá performando estar dando certo. Mas às vezes, né, muitas coisas ali fugiram dos planos. Não tem como a gente traçar plano, nem a gente, nem as outras pessoas que a gente tá assistindo viver. e você nem sabe se aquela pessoa tá realmente feliz. Tomara que Sim, esteja, mas não tem como ter sim, certeza. Mas isso de, tipo, ficar se comparando e, né, vendo o outro e se cobrando e tudo mais, tem uma sensação de estar atrasado em relação às pessoas que sim. você conhece. Eu acabei sentindo muito isso, assim, na pele quando eu fui para essa segunda faculdade, né? Eu já terminei o ensino médio mais velha, porque eu tenho aquele negócio de que faz aniversário depois e não Sim, adiantou, enfim. sim. E aí, então, eu já terminei com 17. Uhum, E aí, quando eu fui pra faculdade, a segunda faculdade, eu já tinha feito 2 anos da faculdade. Então, eu cheguei lá, eu era a mais velha da minha turma. uhum. E eu já tinha uma realidade de vida completamente diferente de todo mundo, porque eu já morava com a Duda, Sim. já tinha uma cachorra, eu já trabalhava. Não, eu já trabalhava. Ou eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano. No primeiro ano eu comecei a trabalhar, ninguém trabalhava na minha sala, ainda mais que era uma faculdade particular, chique, tã. E aí, acho que no segundo ano eu fui morar com a Duda. Uhum. Então, tipo assim, a minha vida estava em outra fase, completamente diferente das meninas que tinham Eu acabado de lembro, eu sair. tava nessa fase aí, tu. A gente se conheceu, tu tava no Sim, primeiro ano da sim. faculdade. E aí as meninas tinham acabado de sair do ensino médio, tava, tipo, muito assim. Eu me sentia muito atrasada. Uhum. Porque ainda depois de uns anos eu via quem fez o ensino médio comigo se formando. E eu ainda na faculdade, Nossa, é sabe? um saco. E hoje eu É lembro um que eu tinha saco. 20 e poucos anos, eu era um bebê. E eu já tava me achando muito velha, enfim. É horrível. A comparação é Sim, sempre o sim. pior, né? E aí, tu entra naquela questão de é estranho achar, ficar aliviado por outras pessoas também não entenderem o que tá acontecendo, que a gente falou no começo, mas é real, é humano e a gente sente esse alívio. E aí, às vezes, aconteceu comigo isso que tu falou, de ver as pessoas lá se formando, e se tu tivesse lá, né, seguido os passos dessas mesmas Sim, pessoas. Só que hoje eu vejo algumas pessoas que estavam se formando ou estavam vivendo o planejamento que talvez eu tive pra mim no ensino médio, né, de, sei lá, ir pra outra cidade lá mais próxima, fazer outro tipo de curso que eu tinha pensado, fazer veterinária ou fazer moda ou enfim, não sei as possibilidades que eu pensei, trabalhando com outras coisas. Ou sim. também abandonando o curso que botou na cabeça que tinha a ideia lá desde o primeiro ano do ensino médio que eu não sabia e a pessoa estava batendo, não, vou fazer isso, sei certinho o meu roteiro. Sim. E aí acabou abandonando também. E aí hoje eu tenho contato ou vejo em algum lugar que tá morando em um lugar que não esperava, ou trocou de curso, Amiga, ou eu tá nunca. hoje nos 32, que é o que eu tenho, comparando mais ou menos a média da minha turma, tá hoje fazendo outro curso que nem pensava fazer. Isso é Sim, muito legal. sim, é mesmo. A pessoa se permitir, né, a fazer outras Sim. escolhas, independente do momento da vida, assim, não. Eu admiro muito. Tento cada dia mais, né, me desprender dos meus próprios julgamentos e autocríticas, Sim. porque eu tenho muita dificuldade de lidar com erro. Porque pra mim, assim, ó, pensar, por exemplo, em voltar a morar na minha cidade interior era, assim, o sinônimo de fracasso total. Era como Sei. se fosse a pior coisa que pudesse acontecer na minha vida, era ir embora de São Paulo e voltar pro interior. Uhum. E no fim das contas, foi uma escolha. Foi Uhum. uma total escolha minha e da Duda, a gente sair de São Paulo, não foi com esse sentimento de fracasso, tive que lidar com o choque, né, de voltar para uma cidade tão pequena, mas é muito doido, assim, se contasse isso pra Mareu lá, que queria ir fazer faculdade em São Paulo e morava aqui, queria sair daqui a todo custo, falar: "Ai, quando você tiver 30 anos você vai voltar a morar aqui", ela ia falar: Ela ia entrar em "Jamais, de jeito desespero, nenhum". Porque pensando que fracassou. são momentos completamente diferentes, realidades, escolhas, enfim. Então, assim, até por isso que eu
que quando a gente estava conversando sobre o tema, eu coloquei, além da carreira e dos relacionamentos, o lugar onde a gente mora. Uhum. Porque eu acho que faz muita diferença também. Às vezes a gente não considera isso, mas Sim, eu e você que já mudamos algumas sim, vezes de cidade, faz total sentido, né? Tem um sim, lugar que é muito pensado como sucesso eu ir morar lá e fracasso eu sair de lá, enfim, muitas coisas assim. Mas é porque a gente aprende, infelizmente, só mais velha, de que a vida é um processo constante de tentativas e erros, acertos de primeiras, acerto de quinta, de sétima vez, sei sim. lá que vez. Mas, ó, tu tá tendo essa percepção, e eu sinto um pouco disso também na minha vida, porque a gente se permitiu fazer esse movimento. De Total. ter ido, e, Uhum. de novo, não é que deu errado, deu certo, porque o momento que estivemos nesse lugar foi legal, sim. E só não serve mais pra Não ti de faz agora. sentido, Não é. faz mais sentido pra ti de agora. Pra Sim, Mareu de antes fez super, sim, entendeu? com É, certeza. de novo, eu esperava morar numa cidade grande, que era o meu ideal. Vim pra uma cidade muito maior do que eu nunca nem pensava. Vivi coisas incríveis até hoje. Eu tô 13 anos já em São Paulo. Vivi coisas bizarras, de incríveis que eu nunca passou pela minha cabeça, assim, sabe? Sim. Trabalhos muito doidos, amizades muito doidas. E aí, doidos eu digo de fantástico, de incrível, assim. Uhum. Viver umas coisinhas que a gente não quer viver, todo mundo é a vida, né? Mas eu sinto um pouco isso de talvez esteja na hora de repensar o lugar. Sim, Talvez não faz mais sentido pra Priscila daqui a pouco continuar aqui, sim. Mas se você sabe? contasse isso pra Priscila de uns Ia anos ser o fim do mundo? atrás? Como assim? A gente chegou em São Paulo e tu não quer mais? Tá Uhum. doida? Sim, é muito isso, né. São Paulo É, é Nova York do Brasil, sabe assim? é. Como assim? Tu Se você pisou em não São mora Paulo e não lá, né. quer? Se você não mora lá, você vai ter essa ilusão, mas não é assim Uhum. não. Mas eu acho que ao mesmo tempo, né, a gente só para reforçar, da gente não só ficar romantizando essas trajetórias Sim, lineares e historinhas de: "Ai, acertou primeiro e vai sim, até feliz para sempre", não vamos, né, desconsiderar o fato de todos os privilégios que nós temos, de sim. como foi a nossa realidade, da possibilidade que a gente sempre teve de escolher os nossos caminhos, Uhum. fosse a faculdade, fosse um trabalho, tipo assim, ter a possibilidade de pedir uma demissão porque não tá feliz no trabalho, mudar dali para cá. Infelizmente, não é todo mundo que tem essa possibilidade do Sim, errar, entre aspas, né? Tipo assim, não tem essa possibilidade de às vezes parar no meio do que tá fazendo e recalcular a rota. A gente sabe infelizmente, que, mas infelizmente, a realidade do nosso país, do nosso é. mundo, não é a mesma para todo mundo. Então, mas se for possível, tem como ajustar essa rota ao longo do caminho aí da vida, né? E tomara que em algum momento essas desigualdades diminuam um pouco. Sim, e às vezes, pelo outro lado também, às vezes as pessoas são colocadas em situações de que são obrigadas a refazer a rota, a recalcular a rota, Sim, justamente por não ter o privilégio de poder continuar no que ela queria, com certeza. Sim, é né? forçado a Seja o privilégio de poder mudar se quiser, e seja o privilégio de poder continuar quando quer bancando também. aquilo quando faz sentido, né? É, amiga, mas no fim das contas, o alívio é a gente ver que ninguém sabe o que tá fazendo. Tá Sim, todo mundo improvisando o tempo sim, todo, pelo menos um pouquinho, em algum âmbito aí da vida, todo mundo mudando de caminho. E assim, como uma pessoa madura, de fora, vendo os outros, ao invés de julgar, a gente celebra quando vê alguém ali, né, sim, tipo, fazendo algo diferente, se movimentando, saindo de uma coisa, começando algo novo, sabe? O clássico, deixou de ser publicitário e agora faz pão, sabe assim? sim, total. Eu vejo muito da minha família, tem muito isso, sabia? Meus pais mudaram de carreira já, os Verdade, dois, os verdade, dois. Minha mãe professora, meu pai caminhoneiro, do nada, vamos abrir um restaurante? E aí verdade. mudaram não só de profissão, mas se aventuraram num empreendedorismo, assim, Sim, de primeira, de estado, de de cidade. estado. Sim, de estado, de cidade, tudo. Então, assim,
que consequentemente amizades, pessoas ao A redor, família que morava família. perto. Então, é muito inspirador, sabe? Total. Dá uma olhadinha em volta nas pessoas. Tem muito exemplo por aí, sabe? Sim. Tem outras pessoas também da minha família, enfim, nossos amigos. E assim, é normal se, sei lá, semana que vem aparecer aí um imprevisto, alguma coisa mudar na tua vida, na vida da pessoa que tá contigo, enfim. Dá uma conversada aí em volta, sabe? Às vezes uma pessoa tá nesse movimento de precisar mudar, e aí é importante a gente dar um ouvido, um Um ombro, apoio, um eu apoio, acho também. porque é isso, né? Existe essa pressão de que não pode mudar e com certeza essa pessoa tá passando por ela, né? Sim. Vamos usar as redes para se inspirar, ao invés de se comparar. Isso. E lembrar que ninguém tem que acertar de primeira em nada, muito menos na própria vida. Muito que bem. Muito que bem. É isso aí, gostastes? Gostastes. Gostastes? Gostastes? Vamos de indicações, vai que a gente acerta uma indicação aí, Olha alguém vai falar, só. essa acertou. Se a gente não acertou de primeira, né? Esse é o Sim. episódio o quê? 39. Tá Na vendo? Se a gente 39ª. errou nas 38 anteriores, vai que a gente acerta nessa. A minha indicação é o livro Sete Maridos de Evelyn Hugo. Já ouviu falar, amiga? Não, só os da Ele é Gretchen. bem... Eu sempre estrago o clima, perdão. Desculpa, gente, perdão. É o ascendente Sagitário. É mais forte que Eu não eu. tava esperando. É mais forte que eu. Se tem uma coisa que a gente acerta de primeira que sempre são as piadas. Sim. Bom, é que ele é um livro bem conhecidinho, assim, de redes sociais, de TikTok, Instagram, sabe? Ele teve um hype, assim, junto com aquele Verity, não sei se tu lembra também. Não. E aí teve um boom, assim, acho que 2022, enfim. Ele é da escritora Taylor Jenkins Reid, não sei se é assim que se fala, mas enfim. Ele mostra muito isso sobre o que a gente falou aqui, porque a Evelyn, ela se relaciona com várias pessoas, né? E aí parece que de fora, essa protagonista, ela fez as escolhas certas de carreira perfeita, fama, tá dando tudo certo, assim. Mas aí quando tu entra nessa história e vê, cada escolha teve um custo, teve um erro, teve consequência e, né, consequentemente, arrependimentos, escolhas e pensamentos de o que estou fazendo está certo. E que não existia essa opção perfeita, só a opção que fazia sentido naquele momento para ela. Eu acho que isso quebra muito essa ideia, né, de que existe uma decisão um ideal, uma escolha perfeita. Porque até quando parece certo, quando tu tem essa... Não, é isso aqui, agora eu acertei, ainda assim não é simples, né? Não. O certo ainda não é garantia de... Certo, entre muitas aspas, de novo. Mas não é uma garantia de... então vai ser simples aqui, é garantia de sucesso, vai trabalhar nesse lugar aqui, não tem como dar errado, sabe? Só flores. Só flores, vai ser tudo sucesso e nada pode abalar. E ainda além de carregar toda essa história densa, assim, de acordo com o que a gente conversou aqui, no final, minha gente, tem um plot muito delicioso, muito Meu Deus. bom. E totalmente inesperado. E também ele transmite essa... Só pela capa, assim, vocês já veem. Mas transmite uma estética muito, assim... glam. Uma coisa meio, chique. sabe? Chique, assim. Ai, muito tudo, tá? Muito interessante, assim, de ser imaginada quanto livro, né? Porque aí desperta uma imaginação. E aí tu vai vendo cenários, assim, muito interessantes. E aí, mais uma vez, vou falar nesse podcast sobre o quê? Biblioteca da Meia-Noite, mas é só uma pincelada, eu Ela juro, é testemunha de Biblioteca Eu da sou Meia-Noite. bibliotecar. Gente, é que esse livro, ele trata muito sobre as opções de vida da protagonista, né? É basicamente uma super biblioteca. Não sei se no que eu falei sobre aqui, eu falei o porquê da Biblioteca da Meia-Noite, mas quando vira essa meia-noite dela, ela entra numa biblioteca que vários livros, cada livro é uma história que ela poderia ter vivido, né? E aí ela entra nisso quando ela se questiona sobre as escolhas dela e decide não viver mais. E aí é muito legal ver sobre as possibilidades de vida. Assim, esse livro ele tem um pouco divisor de opiniões,
Porque ele tem uma pegada um pouquinho filosófica, autoajuda. Tem gente que Tá. interpreta um pouco mais de autoajuda. Pra mim foi maravilhoso, tá? Vamos deixar claro aqui Isso que que importa. vamos deixar claro aqui que a minha indicação é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aí, de quebra, se gostar, dá uma experimentada na Biblioteca da Sim, Meia-Noite, tá? boa. Não boto minha mão no fogo, mas eu particularmente amo, tá bom? E é isso aí. Amei. Pior eu que tenho o livro aqui e não li ainda. E é pequenininho, né? Vergonha na cara, falta de Pequenininho. vergonha na cara. Ah, para. Também, se não gosta, procura um audiobook, gente. Eu sou super fã de Sim, sim, audiobook. eu tô adentrando esse universo. Pois é, Procura uma boa aí, enquanto ideia. lava a roupa, a casa, sei lá, vai fazer qualquer coisa que não precise pensar muito, porque é bom, né, pra prestar atenção no Ah, é, livro né? falado, É o é mínimo, importante, é o né? mínimo. Mas vai fazer uma coisa no automático, eu adoro audiobook pra dirigir. Então, às vezes, não funciona um formato específico pra gente, mas outro super rola. Boa ideia mesmo. Bom, a minha indicação, primeiro, assim, não é uma indicação em si, é mais uma. Gente, olha, trouxe aqui uma mulher pra gente exaltar, pra gente Perfeito. conhecer caso não conheçam, mas é impossível não ter ouvido falar nos últimos tempos de Tânia Maria, a atriz que participou, né, que fez o Agente Secreto. E eu fiquei muito impactada com a história dela e achei que tinha tudo a ver com o que a gente falou aqui. Porque ela não era atriz. Ela era artesã e costureira, e aí, com 72 anos, ela virou atriz. O primeiro filme que ela participou foi o Bacurau. E depois, esse filme do Agente Secreto, o papel foi escrito já pensando nela, sabe? Então, assim, é uma mudança de vida completa, assim, total. E com 72 anos. E a gente aqui com 30 achando que já passou Gente, da hora, né? sim. Enfim. E não é nenhuma coisa tipo assim, ai, ela deu uma volta e foi para um sonho de infância. Não, ela virou uma coisa completamente diferente. Então, isso quebra muito uma expectativa específica que a gente tem de que existe a idade para descobrir o que a gente quer, para a gente descobrir o que, que a gente é boa, o que, que a gente vai fazer para o resto da vida. E o mais doido não é nem só essa virada de carreira, é pensar quantas coisas que a gente deixa de tentar, simplesmente tentar porque acha que já passou da hora, que passou da fase, ou que, eu não acertei ali, mas Não então eu tem a nem vou garantia errar de de novo. sucesso, né? E aí não. Exato. E sendo que às vezes essa fase que a gente espera nem começou. E ela foi capa da Elle, da revista Elle de Gente. março. Incrível, maravilhosa. Ela tá incrível, vale a pena Ela foi ver. cotada pra receber um prêmio do Oscar, né? Pra Sim, participar sim, da teve. premiação do Oscar. Sim. Bizarro. Tem que conhecer e se inspirar muito nessa mulher incrível. E tem uma reportagem sobre ela no Fantástico, que dá pra assistir pelo Globoplay, que fala sobre a trajetória dela e ela conta essa história da vida dela. Incrível, Gente, Dona e sem Tânia contar que ela Maria. é divertidíssima, Demais, engraçadíssima. demais. Ela é uma figura, né? Absurdo. E Inspiração. é também bom deixar claro que o trabalho dela de artesã, a vida dela ali, não foi um fracasso. Não, Ela mudou, total. mas não foi um fracasso. Não foi Sim. porque isso que ela abandonou, deixou pra trás. Não. Então ela fracassou e aí, nos 72 anos, ela descobriu que era De sucesso? jeito Não. nenhum. Ela é só sucesso, gente. Ela é uma querida, uma maravilhosa. Então, quem não conhece, por favor, conheçam, vão atrás de Dona Tânia Maria. E depois, a minha outra indicação que eu quis trazer é só para a gente pensar por esse outro lado do poder escolher, acertar ou errar, né? Que a gente falou. Aí eu trouxe o Parasita, o filme coreano de 2019, que foi um grande sucesso, Uhum. né? Enfim, no Oscar e tudo mais. E tem uma coisa no filme que me pegou muito, que vai além dessa ideia dos ricos e pobres, que também permeia todo o filme, mas é sobre quem pode de fato errar e quem não pode. Então, assim, infelizmente a gente vive essa realidade. Porque a gente fala que errar faz parte, que tem que tentar, que a gente aprende errando, mas o filme mostra que isso não é igual para todo mundo. Isso depende muito da realidade social que a pessoa tá. E tem uma cena da chuva que é muito, muito simbólica, tipo aquela que dá aquele nozinho assim. Porque quando começa a chover, para a família rica é tipo assim: "Ai, que delícia, vamos dormir com barulhinho de chuva". E para a família pobre, a casa literalmente fica alagada. Então, assim, é o mesmo evento tá acontecendo, né, no Uhum. no para essas 2 famílias, mas as consequências são completamente diferentes. Então tem gente que erra e segue a vida, e tem gente que erra e aquilo vira uma crise, porque realmente é o que a vida tem aí para entregar, sabe, a pessoa infelizmente não tem recursos, opções, enfim.
E eu acho que isso conecta muito com a ideia de acertar de primeira. Lembro de quão forte foi essa cena que virou, tipo... Sabe quando as pessoas fazem, tipo, uma tirinha da cena do filme? Sim, E aí sim, aquilo ficou na minha cabeça é por muito. muito tempo. Cada vez que alguém falava sobre que delícia que choveu, a umidade tá baixa Sim. e... Nossa, muito bom, né? As plantinhas, ai, que delícia, só coisas boas. Você lembra, né? Me dava uma punhalada, assim. É o que faz a gente lembrar que as realidades não são as mesmas, né. Porque para algumas pessoas errar faz parte do processo, mas para outras, às vezes, o erro custa muito mais do que a Uhum. gente pode imaginar. Então, quando a gente fala que ninguém tem que acertar de primeira, talvez a gente também precisa falar, a gente precisa lembrar que nem todo mundo pode se dar o luxo de errar várias vezes. Então esse filme lembra a gente muito bem. Errar faz parte, desde que você tenha uma estrutura, né, para sustentar os seus erros, porque tem gente que erra e aprende, tem gente que erra e perde tudo. Então, ó, acabei com o clima do Tudo episódio, bom? acabei com o clima, mas faz parte, a gente tem que trazer para a realidade de Sim, que o mundo não é só a nossa vivência, a nossa realidade. Tem muita sim. coisa acontecendo que a gente às vezes não tem conhecimento ou tenta ignorar, mas a gente não pode ignorar. Então, quem nunca assistiu, assista. O Parasita tem no Globoplay. Vale muito a pena, é um filme incrível, incrível mesmo. E quem já assistiu, assiste de novo, agora talvez tentando analisar por esse lado Uhum. dos erros, escolhas e possibilidades de errar ou não na vida. Eu acho muito legal. Muito bem, hein? Muito bem, profundo, mergulhamos, agora estamos aqui, ó, saindo na superfície para lembrar você, meu amigo, minha amiga, que você tem que seguir o Ninguém Tem Que Nada no Instagram, no Sim. @NTQN Podcast e fazer mais tudo que tem que Tudo, fazer. tudo. Dá uma engajada, a gente falou em um episódio sobre descer ali o feed, curtir uns 3 ali posts pra dar uma entregada melhor, né? Sim, sim. E além de na plataforma de áudio ou vídeo, enfim, que você estiver ouvindo a gente, se inscreve, curte, comenta, deixa aqui um comentário. Já mudou de carreira? Tu já mudou de lugar que mora? Já fez alguma mudança, sei lá, é, enfim, qualquer disso que seja, Sim, compartilha com a gente se expõe conta. tanto aqui sobre as nossas mudanças, né? Conta aí, como que é a sua experiência com acertar de primeira ou Sim, não? A gente quer saber, tá? é isso aí. E a gente se vê no próximo mergulho profundo nas profundezas dos nossos pensamentos Um doidinhos. pouquinho de droga, um pouquinho de salada, né? É Um mais isso. raso, um mais fundo, um mais Um besteirinha, pouquinho outro de mais... palhaçada, um pouquinho de cutucar Sim, feridinhas. é isso aí. Beijo, até o Beijo, próximo. gente. Até.